Fala, checkers! Tudo beleza? Estamos começando mais um Checkpoint na League, o seu checkpoint semanal do mundo dos games. E a nossa pauta hoje é bem quente, hein? Da hora. Mas antes da gente falar um pouco sobre ela, vou aqui cumprimentar os meus companheiros de mesa, aqui com o nosso crítico de jogos, Alessandro. Tudo beleza, Alessandro? Boa noite, pessoal, de novo aqui na League para estar falando aí sobre uns assuntinhos novos, umas coisinhas mais complicadas e tacar o pau em quem merece, certo? Boa. Estou aqui também com a TT, a nossa jornalista gamer. Tudo bem, TT? Tudo ótimo, Anderson. Graças a Deus. É muito bom estar fazendo checkpoint aqui na League, até porque GTA é um jogo que marcou a infância de muita gente e vai ser muito bom comentar sobre ele aqui. E a TT já deu um spoiler do que a gente vai falar hoje no programa. Ai! Mas tudo bem. Mas além de nós aqui na mesa, estamos ali, né, com a nossa galera na cabine de produção, o Marcos e o nosso querido Lucas. Fala aí, galera. Boa noite para você, Marcos. Boa noite para todo mundo que nos acompanha aqui direto nos estúdios da League Digital. Já curte, compartilha, porque aqui é só assunto que conecta. E hoje o nosso papo é uma coisa que o Checkpoint não poderia deixar para passar. Uma bomba no mundo do universo do game. O GTA 6 foi adiado. E é uma coisa que está impactando muito no mundo dos games, na empresa, nas indústrias. E como que os internautas estão lidando? Então você aí, pegue o café, arrume seu headset gamer, porque o papo vai muito longe. E aí, galera? Então, GTA 6, mais uma vez adiado. E aí, como foi a recepção de vocês? Qual que é a perspectiva em relação a isso? Posso Pode deixar começar. claro? Pode. Deixar claro? Pode, Alessandro, pode. R$500 um jogo. Por mim, pode odiar por mais 4 anos. Mas aí talvez o dólar pode estar mais alto do que Não, hoje. mas assim, talvez. falando Deus quiser, sério, não. deixando aqui bem claro já de início na conversa, que é bem interessante até de deixar claro aqui. Gente, eu não me importo com GTA, certo? Então, tipo assim, não é que eu ignore, certo? Eu cresci com o jogo em volta, os meus amigos todos gostam de jogar o jogo. E obviamente eu fui um adolescente, uma criança millennium que cresceu indo pra Lan House, e uma das coisas que tinha disponível pra se jogar nela, na cultura de Lan House que se iniciou, foi GTA. Eu acho que muita gente deve ter tido a mesma experiência do que eu, de simplesmente entrar, logar numa máquina e E simplesmente já tinha ali disponível, né? iniciar um Vice City ou iniciar um San Andreas e só andar pela cidade e ficar fazendo as maluquices, não fazendo missão nenhuma e coisa do tipo, entendeu? Mas assim, é um grande jogo, eu não tô desmerecendo nada, é só que pra mim não tem tanta... Não te apetece. Não chama tanta Mas atenção. muita gente, é até interessante, né? O Lucas, ele já abordou falando sobre essa questão do impacto, mas eu ouvi muita gente do mundo, né, dos games, né, especialistas ou galera casual mesmo, né, que é produtor de conteúdo, que falou que para eles também não é algo, né, assim, tão sensacionalista, igual muita gente fez, né, em relação às notícias, né? É claro que eu também concordo, né, que vamos supor, o GTA, ele tem uma história dentro da indústria dos games, né? É porque a gente tem que concordar o seguinte. GTA, apesar dele ser um jogo muito adorado, ele é inovação, não é Ele não é perfeito, perfeito. né? Eu digo assim, ele é um jogo da zoeira. Ele só ficou popular mesmo, a gente pode dizer, porque ele é um jogo muito polêmico. Em um mundo onde o videogame, assim, na década de 80, 90, os videogames eram criticados por gerar violência, você cria um jogo onde a sua missão é roubar um carro e crescer no mundo do crime. Isso é verdade, né, TT? Me lembrou o Carmageddon. Não sei se o Alessandro conhece, é óbvio, né, Alessandro? Conheço o Carmageddon. E Carmageddon foi... que é uma das... Eu não vou nem dizer propaganda, né? Mas eu acho que uma das notícias que se falava bastante dele era que era um jogo que foi proibido em não sei quantos países, que é aquele famoso, né? Tipo, acho que até a Rockstar já passou bastante com isso, com o Manhunt, inclusive. Sim. Que, o foco do jogo era pegue o seu carro e atropele pedestres, né? Então, tipo assim, E vença a corrida, né? bem saudável, bem saudável. Eu não tô falando que não... Sabe, é um jogo, gente. Tipo assim, a gente não vai cair nesse papo de que do quanto um videogame pode realmente ser uma influência pra violência e coisa do tipo. Mas a questão é que, tipo, Carmageddon nem era um jogo bom.
Só que a gente publicidade negativa fez ele parecer É, muito mais do que ele merecia. Não, Em mas a relação- gente pode citar falar. diversos outros jogos que seguem mais ou menos essa mesma linha. Quem nunca jogou Bullying aqui, É sabe? verdade. O Lucius Eu. também, que é o jogo antigo. nunca joguei. Você nunca jogou Nunca Bullying? jogou bullying? Eu não. Gente, ó. Os jogos da Rockstar que realmente me chamaram a atenção, voltando já a falar dela, né? Porque eu acho que esse vai ser o ponto maior. Não vai ser nem só um quesito de GTA. Até porque, tipo, vai muito além disso. GTA 6 não saiu ainda, a gente não tem gameplay nem nada pra avaliar muito bem. Além de tema e coisas do tipo que já foi destrinchado em todo tipo. Mas a Red Dead. Red E assim, Dead. eu não vou colocar a carta Red Dead na mesa pra falar o que é um jogo de verdade. Mas eu acho que o que a Rockstar, pelo menos, pôde entregar pra mim, como um consumidor, e que vai ser o meu ponto de partida pra falar das mecânicas dos outros jogos, que são literalmente a mesma coisa. Eu não preciso dizer que é, porque todo mundo sabe que é. Mas é um ótimo jogo. Sim. E esse aí eu posso, com carteirinha, dizer que é um ótimo jogo. É verdade. Eu ia falar justamente sobre essa questão, né, do formato, né, do jogo, igual a TT comentou, né, sobre essa relação, né, o que fez, né, o GTA se popularizar. Então, se a gente for analisar, né, ao pé da letra, nem é a história que se passa em relação a todo mundo ali. É aquela questão de liberdade, né? E lembrando que, assim, do conceito da ideia de mundo aberto, o GTA aí sim, ele aí se ele é aplica... inovador. Aí ele se aplica, assim, 100%. Não é aquele mundo aberto que o cara coloca 1001 parede invisível lá, você achando que você pode ir em qualquer lugar, e você não pode. Já o GTA, nesse sentido, ele traz realmente essa ideia de liberdade. Mas eu confesso que em relação à história, eu acho o GTA bem fraco também. De novo, foi porque ele não foi feito pra ter uma história assim profunda. Impactante, né? Foi feito pra você virar assim, não, eu sou um criminoso, eu vou fazer o que eu quero da vida e eu vou virar um magnata do crime. É isso Calma daí. lá. Eu não joguei GTA San Andreas, mas a história de GTA San Andreas... Desculpa, pode falar palavrão? Não pode falar palavrão. Nesse horário, não. É do caramba, pra não falar outra palavra. Mas assim, é tipo... Pra quem conhece o mundo do rap, assim, deixando agora o meu ponto de referência do porquê que eu gosto da história do San Andreas, e pra quem conhece um pouco da história americana com relação a lutas de gangues nos Estados Unidos, Fala aquela cultura do gueto. a cultura do gueto, ele ao mesmo tempo que faz um trabalho muito bom, ele também faz umas coisas meio criminosas com relação à história, que abrange muita coisa, tá, gente? O Black Lives Matter, que ficou famoso por conta de Twitter recentemente, não chega nem aos pés do que foi a década de 90 nos Estados Unidos, com a guerra entre as gangues que se juntaram contra a polícia que estava matando o povo naquele lugar, entendeu? Então, assim, tem histórias boas. Dizem que o 4 é muito bom, o problema é que eu não tenho a base. Então, assim, o 5 eu sei muito por cima e parece que o 5 é o mais fraquinho dentre esses. E voltando a falar da liberdade que você estava mencionando, uma coisa que a Rockstar aprendeu bastante é que essa liberdade é o ponto que atrai a grande massa para GTA. Que aí eles fizeram que fez popularizar, por exemplo, o sistema de RP, Sim. né? Que o ponto de liberdade ele vai muito além, porque não tem uma história para você seguir, você cria a história do seu personagem, e aí tem 1 milhão de servidores com 1 milhão de regras que as pessoas tentam seguir a risca como se fosse uma vida real, e que obviamente vai vir para Second vocês Life, agora, né? que obviamente vai vir para vocês agora. Eu gostaria de citar o seguinte, a primeira vez que eu descobri que o mapa de GTA era tão grande foi no San Andreas. Porque eu caí literalmente no meio do oceano e eu falei assim, não, agora eu descubro onde é que é o final desse mapa. Eu juro que eu nadei por pelo menos umas 4 horas. Nossa. E eu ainda saí numa ilha antes de voltar pra cidade. E eu não achei o final do mapa. Então, assim, esse negócio da liberdade, de você poder fazer o que quer, o jeito de você jogar da forma que você quer. E a possibilidade de você não cumprir só a história, mas também zoar junto com os códigos que a gente tinha antigamente, é o que deixa o jogo, assim, tão legal de jogar. Porque você não precisa estar lá na história, você não precisa cumprir a história pra Gente, ele ser legal. No entanto, pode falar. Tem servidor com mod do GTA San Andreas ligado até hoje. Sim. Feitos por fã. Eu sabe? ia falar justamente isso, né? Vamos supor, ele popularizou demais no PS2. Acho que a maioria da galera que é saudosista em relação ao GTA, essa galera que veio do San Andreas, inclusive, dos mods, né? Do que poderia ser feito.
Eu tenho muito depoimento que eu vejo as pessoas, tipo, que eles nem sabem qual que é a história do San Andreas, porque a galera entrava só pra zoar mesmo e quebrar tudo, A história, entendeu? as referências dos Aí é que eu vou cantores, perguntar dos pro rappers. Lucas, nosso Sim. bebezinho. Lucas, já jogou o San Andreas? Já joguei muito San Andreas. Eu acho que foi esse o GTA que eu comecei a jogar. Tinha um, eu acho que era o 3, não sei, mas eu não lembro muito dele. Mas O 3 é o San Andreas, né? O 3 é o San Andreas. É, o Então é três ele San mesmo. Andreas, é. Eu conheço só como San Andreas. Cara, eu só jogava com código. Só com código o GTA San Eu tô Andreas. falando, É a Mas cultura. era a dinâmica dele, né? Por isso que eu falo, tem muita gente que nem lembra, só fala assim, eu entro no GTA. Tipo assim, Eu lembro do mod do Homem-Aranha, toda vez eu lembro do mod do Um Homem-Aranha. exemplo que a gente tem de um jogo que dá bastante liberdade, não saindo muito do tópico, mas a gente já voltando, tipo assim, que dá como exemplo muito fácil, o próprio Minecraft, que foi uma febre durante muito tempo, e que ele também dá essa liberdade, e tem muita gente que só faz a mesma coisa toda vez que entra nele. Sim. E E sai não se preocupa satisfeito, com entendeu? história, com nada. Ele só quer Sim. entrar e fazer aquilo que ele quer, né? Uma ideia de extensão, né? A extensão da minha vida ali é dentro do GTA ou do servidor do Minecraft. Que acontece muito, né? acontece. Acontece muito. São jogadores casuais, mas que isso ocorre. Mas é interessante a gente analisar por essa perspectiva. Eu queria voltar mesmo a falar sobre o lançamento do GTA 6, porque como é que um jogo que foi considerado atualmente o jogo mais caro do mundo, com o maior investimento, fica adiando tanto pra ser lançado? Sabe? Chegou na casa de bilhões o investimento? Era Ó, em 20, valores, 20 milhões? eu não sei em valores. Ô, Lucas, você tem essa informação pra gente? O Lucas ele vai dar uma olhadinha ali pra gente em relação a... Bilhão seria um negócio meio... Mas a questão que eu acho, o TT, é, assim, primeiro, a questão do tempo, né? Porque até no off a gente estava comentando, né, assim, o GTA V é uma baita produção, né? Sim. Igual a gente tá falando, assim, questão de produção, né? Não de história e tudo mais. Ele foi feito em 5 anos, né? Ele teve lançamento, acho que em 2013, se eu não me engano. Sim. Foi lançado para Xbox 360, né? E aí teve uma versão dele para PS3. Aí veio, né? Igual Aí o veio as Alessandro falou. Aí vem adaptações. remaster para nova plataforma Não é nem e tal. remaster. Mas é isso que eu tô falando. O GTA V que ele lançou já tem uns 6 anos. É mais, é quase o Não, dobro. é... É quase Ele é de 13 2013, 12 anos... Não, 13 anos, né? Quase 13 anos. E se eu não me engano, o GTA 6, ele, a partir do 5, ele já começou a ser projetado. Ele já tinha uma ideia de que, ó, a gente vai fazer uma continuação. A questão do GTA 6, eu acho que é porque tipo, a Rockstar ela deve ter se espantado um pouco, talvez, Com a recepção do 5? com o próprio produto. De tipo assim, pô, a gente conseguiu vender isso aqui como se fosse água. Certo? A gente conseguiu vender isso aqui como se fosse água. E a comunidade tá fazendo o jogo viver muito mais do que a gente pretendia. Que aí, no caso, foi o que eu tava mencionando sobre a questão do RP, né? Que gente, é onde vem o maior dinheiro hoje em dia da Rockstar com relação ao GTA V. Com certeza é o RP. E então, tipo... tanto que já tinha saído algumas notícias com relação ao GTA 6, que ela já ia vir com um modo... isso eu não sei se é certeza ainda, porque a gente não viu nada, né? Mas... Com que modo online? eles pretendiam já lançar um modo online onde você poderia ter um sistema mais criativo em ter que fazer um servidor pra você. Tipo, pra quem já jogou Conan Exiles, Sim. tem mais ou menos algo nessa pegada assim. Eu não vou cravar o que é, porque a gente não tem nada ainda, mas foram o que estavam mencionando. Ou seja, eles querem trazer também pro GTA 6. Eles entenderam, né, que Sim, eles querem trazer isso. essa parte é importante para mercado, né? Microtransação, né? Ó, É isso que eu ia falar, é uma ideia de... eu ia comentar isso agora. Parece que o Lucas conseguiu informação ali pra E gente. aí, Lucas? Informações quentinhas para vocês, meus queridos. O GTA V, ele custou a bagatela de 265 milhões. O Já o 5. GTA 6, ele chegou na marca de 1 bilhão. Talvez Não, mas- o Alessandro ele abriu aqui falando sobre o valor, né, do jogo vinha R$500. Eu não tinha a menor ideia, gente. Mas desculpa. eu acredito que pode vir até mais. Mas, assim, vocês, né, igual o Alessandro, o ATT, né, que é mais informativo nessa área, vocês acham que o investimento ele é um reflexo no valor, no mercado? Eu acho o seguinte, primeiro, a gente tá falando que o GTA 6 aí atingiu a marca de bilhões, e eu acho que eu queria até falar isso por conta do nosso tema. Eu acho que esse adiamento foi, sim, estratégia de marketing.
Claro que deve ter uma coisinha ou outra aí Em relação a a tudo, mas Eu tenho alguns pontos a também. gente sabe que a Rockstar já lançou o jogo com muito mais bug que isso em muito menos tempo, por muito menos. Não, por isso que eu fiz a comparação, né, E- do 5, né? Mas eu não tinha pensado por esse lado, o Alessandro, né? E aí, voltando aqui no que a TT tava falando, sobre essa questão, tipo, do impacto, né? Que nem eles acreditariam, né, que isso seria possível, né? E aí, não, então vamos pegar essa fórmula e vamos fazer um sexto título. Sim, Então, tipo, assim... pode continuar. Termina. Não, então assim, essa questão desse marketing é exatamente porque o GTA V vendeu igual água. E eles sabem que quando eles lançarem o GTA VI, ele vai vender igual água também. Inclusive, tá tendo todo esse marketing monetário em cima do GTA. Porque Especulação, né? essa especulação monetária pra cima do GTA, porque eles estão gerando expectativa em cima do pessoal que a gente tem certeza que vai comprar. Saca? Porque, na verdade, apesar do GTA ser hoje cotado o jogo mais caro do mundo, eu tava até discutindo com a Niana outro dia, que os jogos de futebol, por exemplo, eles têm que pedir permissão e pagar os times de futebol para poder usar eles dentro dos próprios jogos. os Então, direitos a cota é autorais, né? muito maior do que a do GTA, com certeza. É porque, assim, essa reflexão, para que a gente tenha uma noção melhor, a gente primeiro teria que destrinchar muita coisa com relação ao mercado de videogame nesses últimos 6 anos, por exemplo, certo? Eu cheguei, eu acho que até comentar com você, em off também, de que teve um boom em relação ao videogame muito por conta da pandemia, certo? E aí foi um crescimento que conseguiu chamar a atenção de muito acionista. Você entende? Então, dos anos... Foi 2019, 2020, 21, 22. Aí a gente entrou para 2023. O que aconteceu? A gente estagnou. A gente, assim, né? O mercado com relação ao videogame, ele estagnou. Ele não teve uma queda. Ele, tipo assim, ele não caiu. Ele só deixou de continuar crescendo. Então, assim, ainda dá muito dinheiro, certo? As empresas elas não estão falindo. O problema é que os acionistas estão olhando menos. E para você chamar a atenção de um acionista, você precisa criar especulação. E aí o ponto que eu acho que com relação ao adiamento do GTA por parte da Rockstar, ele são um bolo de coisas. Eu acho que, quesito de produção, beleza. Eu acredito que o jogo já esteja assim, pronto. Eu não acho que, por exemplo, tem que lançar agora em agosto. Vou dar um exemplo apenas. Eles conseguem lançar esse jogo funcionando numa boa, para que todo mundo vai ter um problema ou outro, alguma coisa de servidor aqui e ali, ou de conta, ou de servidor às vezes muito abarrotado, porque tem essas coisas também quando um jogo muito grande desse tipo sai. Mas eu acredito que tem muito mais a ver com relação geopolítica, certo? Que fez muitas outras coisas também acontecerem com outras produtoras, outras desenvolvedoras. E aí eu vou pegar o carro-chefe que aconteceu recentemente, que foi o lançamento do Nintendo Switch 2. Sim. A gente teve as notícias de que ele sairia num preço acima do que estava esperado, que os jogos iriam ter um aumento de preço. E aí, uma outra complicação que veio foi o queridíssimo Trump com as tarifas, que estava atrapalhando todo tipo de comércio possível e que fez muita empresa recuar com relação ao que ela estava precisando fazer. Eu acredito que a Rockstar olhou para isso tudo e falou: aqui eu consigo dar uma desculpa de qualquer coisa do que está acontecendo para adiar o meu jogo, mesmo eu tendo prometido que ele sairia em 2025, e as pessoas vão entender e ainda assim vão criar hype. E todo ano, caso não saia em 2026, saia só em 2027, esse é o ano que GTA mata qualquer outro jogo. Eu lembro que teve o comentário sobre, tipo assim, os caras estão querendo lançar o jogo para não tentar competir. Gente, não existe mercado para GTA. Deixar bem claro aqui, tipo assim, qualquer outra empresa, From Software, Nintendo, Sony, Microsoft, eu não acredito que não tenha nenhum outro produto que tenha o alcance, que tenha a base de player, certo? A base de pessoas interessadas que GTA tem. Não existe. Eu vou voltar talvez no F3, né? Os jogos de futebol fazem muito sucesso também no mundo inteiro. Fazem, mas assim... Mas você acha que não se compara ainda assim? Não. Não, Com eu GTA também não. acho que não. Com GTA não. É o jogo com a maior receita. É. O GTA V foi o jogo com a maior receita. Tipo assim, beleza, 12 anos,
certo? 12 anos. É um bom tempo. Dá pra ter uma criança com 12 anos. Mas, tipo assim, gente, é o jogo que tem um recorde de maior receita do mundo. Certo? Ele passou por um Play 3, pelo um Play 4, por um Play 5. Então, tipo assim, eles sabem a caixa de Pandora que eles têm na mão, pra não dizer outra coisa. E que, tipo assim, eles podem lançar esse jogo que ele vai vender, sabe? E tipo assim, críticas positivas ou negativas? Como a gente vai ver o trailer já, tá deixando bem claro que a gente vai pontuar algumas coisas. Não faz diferença pra eles. Isso aí é pra deixar bem claro, esse adiamento eu acho que ele é muito mais estratégico em quesito de acionista. É questão de mercado mesmo. É questão de mercado. Então, né? E assim, tem grandes chances até, porque já entrou na discussão sobre o aumento de preço de jogos, eles também meteu o louco. A Nintendo vai vender por $80 os jogos? Por que eu não posso vender por 90? Eu sou a Rockstar. 99 dólares, né? Tipo assim, eu sou a Rockstar. Eu posso fazer o que eu quiser. Né? O GTA 6. Vocês estão há 12 anos sem uma continuação. E aí? Vão comprar ou não vão? A galera vai. Eu acho interessante também citar, e queria perguntar pra vocês, inclusive, porque, que nem a gente tava vendo, lançou a trilogia, né? A trilogia clássica de GTA remasterizada. Que também teve um hype gigantesco, né? Que também teve um hype gigantesco anteriormente. Até porque o nosso querido San Andreas, que eu acho que é o GTA mais... É o mais popular, queridinho, né? da galera, tá lá no meio. Mas eu queria saber se vocês não acreditam que esse adiamento também vem por conta disso. Porque a gente entrou numa era do videogame onde a gente tá... Não vou dizer nem na era do videogame, eu vou falar da história, da comunidade geek pop, onde a gente tá vivendo muito de remake. E o GTA, se vocês acham que como o GTA trilogia ganhou agora um lançamento, como o San Andreas e como o Vice City estão lá no meio, o Vice City é o 4, eu me enganei, desculpa. Como a primeira trilogia tá lá no meio, se vocês acham que isso não competiria com a popularidade do GTA 6, que é o jogo novo. Não, assim... Por conta dos gamers saudosistas. Eu tenho uma opinião em relação a isso, mas uma opinião, assim, bem informal. Eu acredito que essa questão, no caso do GTA, é claro que para cada jogo você pode aplicar uma ideia, mas, assim, eu acho que é uma ideia básica. Eu acho que o remaster deles já era uma estratégia... Justamente, aí vocês podem discordar, isso, vocês vão dar a opinião de vocês. Mas eu penso o seguinte, que é aquela coisa assim, eu já tenho uma fanbase em relação a um jogo. E a outros também. Então essa ideia do remaster seria mais para, eu quero alcançar a geração nova que não teve contato com os meus jogos anteriores, que também foram bons, que no caso é a trilogia que você comentou. E ali eu faço um remaster, porque ele tem que ser atrativo visualmente. Hoje tem, né, a questão, né, da atração visual. Antes a gente não preocupava com isso, né? A gente jogava jogos pixelados, né? Eu posso começar discordando? Você não, o que eu ia deixar claro é que assim, atualmente, muito bonito, jogos realistas, efeitos de luzinha, certo? Eu sou o cara que vai contra tudo isso. Tipo, acho muito legal, é muito foda poder ver todo o avanço tecnológico com relação a gráfico e etc. Mas a gente já chegou num ponto que não parece que está mudando tanta coisa, certo? E aí a gente está deixando questões artísticas de lado para questões, sinceramente, sem graça. E aí, assim, você estava falando sobre a questão do remaster. Esse remaster ele é nojento. Eu quero deixar bem claro. Ele é horrível, tá? É de longe uma das piores coisas que a Rockstar já fez. Eu também não concordo com esse tipo de coisa, não. Mas assim, eu sinto na fanbase nova, porque a gente igual eu te falo, a gente atravessou gerações. Então, pra nós aqui, né, na mesa, e aí até o Lucas, ele pode se manifestar ali, ou o Marcos também, em relação a isso. Porque que nós somos gerações diferentes. Igual, talvez pro Lucas, igual eu tô assim, tô dando minha opinião formalmente. Talvez pra ele o visual seja atrativo, aquela batalha, nossa, tá vendo o gráfico e tal. No entanto, que a gente vai assistir aqui o
o trailer, né, do GTA 6, e muita gente comentou sobre, tipo, o jogo tá bonito e tal. Tá, beleza. Aí nesse ponto eu concordo com você, mas eu acho que talvez a estratégia de marketing do remaster, mesmo sendo um remaster, né, nojento, como você disse, que eu também acho que o trabalho deles foi... Cara, tipo, tem vídeo no passaram uma YouTube. textura só, né, no... Tem um vídeo no YouTube. Passaram uma jogo. textura bonitinha. É, Né? uma Tem textura vídeos, no jogo. tem vídeos no YouTube de coletânea, de coisa não funcionando, sabe? Então, tipo, eu acho que esse remaster, e agora falando assim, o problema não é ter remaster. O problema é fazer remaster que presta, tá? Esse é que é o problema. Resident Evil Você 4 quer ver um remaster. exemplo? O 4 remaster, a gente teve o Silent O 2 Hill remaster agora, que também. foi um Sim, sucesso. sim, verdade. Você tá entendendo? O negócio não é, meu Deus, mais um remaster, sabe? Tipo, agora, Sony, Cadê meu Bloodborne? para com The Last of Us, por favor, Cadê não meu aguento mais. Bloodborne? Nossa, Chega é verdade. de... The Last of Us tem quantos remasters? Eu já não Mas aguento. nós teremos um episódio falando sobre The Last of Us, então vamos dar Então, uma assim, segurada. Tá. O problema não é o remaster. Você tá entendendo? É como ele é feito. Sabe você consegue claramente, você como consumidor, você que tá em casa, que vai assistir isso aqui, é muito fácil. Você olha pro jogo e você fala assim, pô, esse remaster aqui é uma grande porcaria. O cara só queria pegar o meu dinheiro fazendo pouco trabalho. Bem provável que deve ter, tipo assim, contrataram uma equipe extremamente pequena que não teve tempo pra fazer o negócio. E esse é o claro caso desse trilogy do GTA. GTA. Definitive Edition. Eu não sei como tá hoje, eles devem ter arrumado, não tô dizendo que não devem ter consertado, tá, gente? Mas, tipo, triste, tá? Muito triste. O Fala, que Tetê. eu vou discordar de você, Anderson, é uma coisa simples. Eu perguntei sobre o negócio, foi mais pra entender se vocês acham que um jogo emplacava no outro na questão de jogabilidade. O que eu vou discordar de você é o seguinte, esse GTA Trilogy, ele não foi feito para as novas gerações conhecerem os jogos antigos. É pra pegar a galera que Ele já foi pra gostava do pegar... jogo. Foi Nostalgia? totalmente nostalgia. Foi pra pegar a Nostalgia? galera É. que jogava antes e tem certeza que vai pagar pra poder jogar de novo. E isso é uma técnica que tá sendo muito usada recentemente. Eu falei aqui que a EA mesmo, ela relançou os The Sims. Ó, pra você que gosta da From Software, 1, ela é 2 e outra 3. safada, tá? Vou deixar bem claro aqui. Não fala Porque mal assim, da ó, minha From. Aí o que eu ia discordar, então, é isso. Esse jogo ele não foi feito pra novas gerações conhecerem. Ele foi feito para as velhas gerações comprarem. Nostalgia mesmo, né? Porque o que a gente está sofrendo hoje, nós que somos adultos funcionais, com entre 25 e 40 anos, sabe? Vivemos essa época, fim dos anos 80, 90, início dos anos 2000 aí. A gente foi incentivado, e a gente ainda é incentivado, a um pensamento bastante infantil. E eu digo assim, infantil, não porque a gente seja infantil, mas porque a gente tem É o retorno ao berço. um retorno ao berço, um lugar nostálgico onde a gente pode se encaixar, se encontrar, e a gente sempre vai É o conforto, né? É. pegar nesse conforto. É o que tá acontecendo, por exemplo, a gente dos anos que nasceu assim, anos 90, a gente tá tendo muito... A gente tem uma paixão muito grande pelos anos 60 ou pelos anos 2000. As crianças que estão nascendo, eu falo crianças assim, geração Z pra frente, hoje em dia elas estão fascinadas, por exemplo, pelos anos 80. Sim. Eu que trabalho com fotografia, eu vejo muita gente querendo tirar foto Polaroid, foto câmera na mão, coisa que era... Tipo vintage, né? Pra eles é Vintage, algo vintage, né? Eu ri aqui um pouco, gente, é porque começou a passar o trailer do GTA Olha lá o Definitive trailer. Edition e a cara do Alessandro é impagável. Desaprovação total isso daí, mano. Pelo amor de Tipo, Deus. né? Isso aí é não lavagem de dá, dinheiro, esse jogo aí, cara. Não, realmente, cara, eu também tô vendo aqui, é complicado. Não, assim, mas eu entendi o seu ponto de vista, Aham. Tê. Por isso que eu achei interessante, porque cada um vai ter uma visão. Eu tive essa visão, mas vocês falando agora, de certa forma, tem essa perspectiva também, né? Mas é complicado, né? São análises que a gente faz, né, em relação aos jogos, né? Ao gosto de cada um. Então, acaba sendo complicado, né? Essa questão da franquia do GTA. Mas então, falando sobre essa questão do visual, né? Até porque a gente já vai assistir o trailer por agora.
Eu tava até comentando lá no início, né, que, tipo, muita gente ficou baseado muito no que tava vendo, né, no trailer e criando, tipo, né, expectativa em relação a missões e tal, tudo mais, e falando sobre a questão, né, da qualidade gráfica. Porque aí sim, né, a gente tava comentando, né, que para nós talvez a qualidade gráfica não é um peso, mas por conta, né, do tempo, né, a gente tava comentando aqui 12 anos que o jogo está sendo feito, aí vem o adiamento. É claro que a gente percebe que praticamente 90% é uma ideia mercadológica, né, mas tem a ideia do polimento, né, do jogo. Inclusive, o Lucas tinha me passado algumas informações, né? Falando que no trailer tem parte... Que pra mim o trailer ele é extremamente cinemático, né? E aí alguns falando que o trailer já tinha parte do jogo, que aí você não ia conseguir identificar. Parte da gameplay que você sim, fala? Isso. Tipo assim, é uma cinematic utilizando o motor gráfico do Sim. jogo, né? Que o pessoal costuma falar. Talvez seja. Talvez seja. A gente tem exemplos bons de jogos que fazem isso e que estão bonitos, tanto. Mas eu falo assim, porque se for o jogo tá pronto. Não é verdade? Aí não dá pra dizer, né? A gente tem bons casos, inclusive até da Ubisoft aí, de fazer supostos trailers de é verdade, gameplay. né? O jogo recente, né? Que é o Assassin's Creed Shadows, também sofreu o mesmo processo. A questão é porque a Ubisoft a galera já cai matando. Já é diferente da Rockstar, né? A Rockstar chega lá e fala assim, não, calma, gente, calma. Se a Ubisoft falar assim, o dia é tipo o dia 20. Não, a gente vai lançar dia 21. A galera já fala, Ubisoft, né? Acho que a melhor coisa pra Ubisoft agora, nesse momento, é ela não ter mais essas expectativas com relação aos jogos. Porque, igual, por exemplo, esse Assassin's Creed Shadows mesmo. Sim. A expectativa estava baixa e eles entregaram um jogo competente e muita gente saiu satisfatória com o game. Satisfatória? Satisfeito. Satisfeito. Teve uma experiência satisfatória. Teve uma experiência satisfatória com o jogo, então, tipo, né? Eu acho que pro GTA 6 não vai ser um... Eu acredito que talvez tá pronto sim. Realmente tá pronto. Vamos assistir o trailer então? Pra gente ver um pouquinho aí do que foi mostrado. Lembrando, né, que é o trailer 2 já, né? 2023, que foi quando eles anunciaram o lançamento, né, do jogo, que realmente ia ser lançado em 2025. Teve o primeiro trailer. E aí eles lançaram... Primeiro, né, soltou, né, a notícia, né, de que seria adiado. E um dia depois, praticamente, eles lançaram, né, esse novo trailer. Aí já mostrando aí um dos personagens, né? O Jason. Eu vou admitir que eu ainda não vi o trailer, então pra mim aí vai ser tudo novidade. Eu já queria falar que, apesar da gente ter falado da questão do visual, o game tá muito bonito em questão de skin, né? Não, sim, a minha perspectiva foi justamente em relação a isso, né? O pessoal falando sobre a questão do gráfico, né? Mas é igual o Alessandro explicou, né? Essa questão, é uma cinemática, mas utilizando motor gráfico e provavelmente... O Lucas me disse que era PS5. Eu acho que é PS5 Pro, né? Mas você chega... Eu acho que deve ser PS5 Pro, porque a qualidade gráfica do PS5 E aí a não gente tá... tem eu falo porque né? eu jogo PS5 praticamente todo dia. Eu acredito que não... É a opinião minha, né, gente? Um jogador casual, né? Gente... Aí a Emília Pérez... Eu que eu avisei sobre o trailer, né? Tipo assim, o pessoal vai estar vendo agora no corte. Mas é igual a gente Corta. falou, é a pegada GTA, né? É a receita GTA, é isso, né? Não tem Inclusive, ela é como. muito bonita, deixar aqui muito Eu claro. Se gostei. tem alguém falando mal dessa mulher, se falando que essa mulher é feia, é maluco, é louco. Eu vou falar que eu gostei da texturização da cerveja, gente. Até as dobrinhas do alumínio lá ficou legal. Aí tem, né, tipo, a pegada Bonnie e Clyde aí, né? Que é muito boa. Eu gosto. Que é uma... da ideia. É isso que eu falo, que é uma perspectiva interessante. É a primeira, né, protagonista mulher, né, no universo do GTA, né? Rockstar ela- inteira. Porque Eu, ela pelo menos, não me lembro. Eu não lembro quando teve uma protagonista feminina por parte deles. Eu também não. E, inclusive, agora falando da parte do jogo que eu joguei, né? Aparentemente tá tendo uma produção para um novo Red Dead e que pode ser, sim, uma protagonista feminina também. A gente pode isso dividir também, né? Já que no Red Dead 2 a gente joga com 2 personagens. É isso que eu ia falar, né? O bom dessa pegada é isso, né? Que você tem essa opção de trocar, né? Não sei se no jogo você vai ter a missão. Provavelmente deve ter, né? Missão específica pra um, missão específica pra outro. Assim,
O meu medo com GTA 6 é que ele só repita o que GTA 5 já fez e que possa ser um pouco inchado em querer trazer demais. Cara, eu vou Porque assim, ó, gente, vamos lá. Eu tenho mais de 30, certo? Tempo pra videogame é um negócio que eu tenho que Racionar. eu tenho que fazer certinho. Então, assim, não dá pra mim entrar num jogo que é uma segunda vida. Algumas pessoas vão ouvir isso e vão falar, mas eu posso. Tudo bem, gente. O ponto é, tem grande chance de ter coisa demais pra fazer. isso é verdade. Você tá entendendo? Isso não tô dizendo que é um ponto negativo. Mas se não E é souber algo que fazer eles direito... estão prometendo, né? Um mapa bem maior, né? Então, tipo assim... Nossa, mas se tiver mais coisa pra fazer do que Red Dead 2... Porque até agora Não, eu não consegui sair da metade do jogo. O GTA V já tem mais coisa pra fazer do que Red Dead 2. Sério? Sim. O mapa é maior, mas a quantidade de missões do Red Dead é menor do que a do GTA V. E aí o GTA 6, acho que ele vai pegar as duas receitas ali, né? E encaixar, né? Ou seja, um mapa maior. Eu falei essas coisas e nem vou jogar o jogo, né? Ai, meu medo. Gente, joguem. Se divirtam. Não, mas eu tenho o mesmo medo que você. É o seguinte, como a gente... É aquela crítica que você fez e em parte eu concordo. Como é que eu vou saber se o jogo vai ser bom? Se ele pegar, deixar as skins bonitas, colocar umas coisinhas a mais pra fazer... E basicamente é a mesma coisa, entendeu? Qual eu vai falo ser? que o jogo tá pronto porque eu acredito que eles não vão revolucionar muita coisa, não. Eu acho que... Agora é uma especulação minha. Uma das coisas que ficou muito claro dos últimos 2 jogos que eles lançaram, que foram grandes, que foi GTA V e o Red Dead, é que existe uma diferença entre os dois, apesar dos 2 jogos serem iguais. E algumas pessoas vão dizer aqui, iguais, tá maluco? Não, gente... É a mesma mecânica. É o mesmo jeito de mirar, é o mesmo jeito de andar, a mesma física, o mesmo motográfico. Ah, mas você vai querer que os caras falem trem diferente? Não, não é isso. Eu só tô querendo pontuar que é o seguinte. Os 2 jogos, eles têm essas diferenças. Mas tem uma coisa que Red Dead tem, que GTA V não tem. Que é uma história muito boa. Então é bem provável que esse GTA V... Esse é o ponto que eu acho que eles vão querer... O 6, né? É o 6, desculpa. Eu queria eles vão levantar... focar muito, que é pra pegar... deu certo aqui no Red Dead... Que tal a gente pegar essa parte do Red Dead que foi extremamente elogiada e vamos inserir, trazer ela pro GTA 6 pra poder trazer uma coisa a mais. Ó, você que jogou GTA 5 vai ter tudo aquilo que você tem. Mas aqui vão ter 2 personagens que você nunca mais vai esquecer. Eu queria levantar um questionamento antes da gente terminar, que seria o seguinte. Já que a gente tá falando da, talvez, não inovação do jogo, e sim a continuidade do mesmo, vocês acham que seria possível, inclusive, que eles tenham colocado uma protagonista feminina pensando na polêmica que isso vai causar em relação a... e tirar de foco a mesmice, por assim dizer? Eu acho que é mais tendência. Eu acho que não é uma questão de... Ai, entrar nesse papo é tão difícil. Mas eu acho que é mais uma tendência. Porque pode abrir um bueiro pode abrir um bueiro tão grande. Que aí é complicado, gente, né? Mas assim... Deixa eu dizer uma coisa pra vocês. Mulheres existem, tá? É só... Tipo, ter uma protagonista aqui ali não vai fazer mal nenhum. Eu agradeço. Eu até, justamente. Não, mas eu já tô falando isso porque eu, como mulher, eu sei que vai gerar polêmica. É uma coisa que eu queria perguntar pra você até. Você, tipo assim, sente mais interesse em jogar GTA porque tem uma personagem feminina agora? Sendo sincera, não. Não, assim... Mas, assim, ter uma personagem feminina como personagem principal... Durante muito tempo, e inclusive assumindo um papel num dos maiores jogos do mundo, é realmente reconfortante pra mim. Uma mulher latina, inclusive. Né? E protagonista, uma mulher latina, né? Ela é ainda protagonista do jogo, né? Então é não reconfortante. É tipo um stand-alone, eu falei que ela é latina, mas eu não né? tenho certeza. Mas ela parece ser latina. Entender. Miami, né? É uma ideia de Miami, né? É o estado de... a Flórida, né? É sul. Mas eles colocaram Leônida, né? Mudaram o nome lá, mas tipo baseado tipo assim, em Miami, né? Assim, essa questão do gênero é uma discussão que não leva a lugar nenhum. Eu vou deixar bem claro, tipo... Não, mas a minha questão aqui, eu quero que fique bem claro, não é o gênero. A protagonista mulher é isso daí, não tem o que discutir, tá tudo bem, tá lindo. A questão é, o quanto vocês acham que a Rockstar colocou a protagonista pra desviar dos defeitos dela, dos defeitos do jogo. Porque Acho o povo, ele tende a discutir muito, muito o fato de ser uma mulher, ou o fato de coisas assim que não precisam ser discutidas, pra desviar de um assunto que deveria ser
Eu acho que não, acho que é mercado. Eu também acho que é tendencioso, É mas mercado. talvez quando o jogo for lançado, o TT, talvez, e a gente, né, se tiver Assim, a possibilidade de jogar... Até levantando aqui, tem muita mulher que joga GTA, tá? Tem? Tem muita menina que joga GTA e no RP isso triplicou, tipo... Não, eu pergunto exatamente por conta da situação que a gente tá, entendeu? Porque muitas polêmicas às vezes causam. Mas assim, eu concordo com vocês, eu acho que assim, é um jogo de representatividade, tá fazendo, tá vendendo. Não é porque eles são bonzinhos, né? A gente não pode dizer isso. Mas é porque vende. Protagonista mulher vende de qualquer forma. Tanto pra gente que é mulher, quanto pros homens. Mas isso aí é minhas loucuras na cabeça. E vocês sabem que eu gosto de jogar essa na mesa. Pô, ela é linda. Ótimo, Ela é linda. ótimo. É pra vender pros dois lados mesmo. É ela pra muito vender pros bonita. dois lados. Pô, pelo amor de Deus. O trailer aquela deu uma mulher- ênfase, né? É complicado, Tá né, doido, gente? É cara. complicado. Olhar pra aquela mulher ali e falar que não... Ah, quieta. Menina, eu deixo de ser hétero perto daquela mulher. Mas é isso aí, galera. A gente finalizando aqui, né? Mais um episódio. Deixando claro que o protagonista também é um gostoso, tá? Não tô excluindo os homens, não. Ele é muito lindo também, não tem problema. É um Giga Chad. Perfeito. Mas finalizando aqui mais um episódio. Lucas, quer me encerrar? Dar um recado aí pra galera de casa que tá nos assistindo. É isso aí, mais um episódio Checkpoint aqui na Ligue Digital. Para você seguir todo mundo e se conectar nos melhores conteúdos que a gente proporciona para você. Segue, compartilhe, porque no lançamento de GTA 6 no ano que vem, ou em 2027, nós vamos estar lá jogando e mostrando tudo para vocês. Passei Tchau, 87 galera. anos. Abraço. Boa noite pra vocês. Eu não Boa vou pagar noite. R$500 no jogo. Valeu.